da audiência. Agradecer, inclusive, aos dois que, se estão aqui, não estão em nenhum bloquinho de carnaval em São Paulo, né? Que tem vários já. Ainda. Hã? Ainda, né? Dá tempo ainda, gente. Ainda. Não por Tem bloco enquanto, até a noite, né? Então, tem bloco para todos os gostos hoje, amanhã e daqui até o meio de março, não tenho dúvida nenhuma. Eu queria começar com vocês comentando uma nova declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro havia dado uma declaração que foi polêmica, uma das várias que ele dá que são polêmicas, esses dias, quando ele disse, aspas, caguei, fecha aspas, para a prisão, né? No momento que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresenta sua denúncia, né, por tentativa de golpe de Estado, dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, a organização criminosa, dilapidação do patrimônio, tudo isso foi apresentado contra Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas pela tentativa de golpe entre o final de 2022 e o início de 2023. E aí, instado a comentar em um evento do PL, né, ele acabou dizendo caguei, né, para a prisão. E aí isso, é claro, gerou uma repercussão muito grande, né, por conta disso, mostrando que ele basicamente não estava nem aí. E aí, aí depois, né, posteriormente, ele acabou retificando a declaração. Ele disse que exagerou ao falar caguei para a prisão. Ele, aspas, né? Ontem eu exagerei aqui um pouquinho, falei que estava assim para uma possível prisão, exagerei um pouco, mas você de vez em quando dá uns coices por aí para mostrar que somos de carne e osso e a verdade vem nesses momentos. Como eu disse ontem, podia muito bem estar do outro lado, mas o lado de vocês não tem preço, afirmou ele nesta sexta-feira, né? Lembrando que caso ele ainda não é réu, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo deve deve decidir se aceita ou não torná-lo réu, e aí ele passa a ser julgado, e uma vez condenado, ele pode, pela somatória dos crimes, especialistas apontam que ele pode pegar entre 20 e 40 anos de prisão ou mais. Ô, Pichonelli, como é que você avalia esse recuo linguístico do presidente Jair Bolsonaro? Duas coisas muito curiosas ali, né? Uma é semântica mesmo, né? O bom da língua portuguesa que a gente pode pensar essa frase por dois vieses, né? Um é que ele está pouco ligando para as próprias instituições do próprio país, né? A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal é alvo de ataque da extrema-direita desde que essas investigações avançaram. O próprio Supremo Tribunal Federal. Então ele está dizendo ali que, olha, ele não se importa com essas instituições porque ele é um antidemocrata. Isso está claro. Agora, a gente pode pensar no viés também de que ele está com muito medo, né? A língua portuguesa ela permite uma dupla interpretação aqui. Sobre o recuo dele, é muito interessante, porque toda vez que um líder como ele, de extrema-direita, fala, você quebra uma linha Eu não vou fazer purismo aqui, tá? Porque ele falou palavrão, porque ele falou isso, falou aquilo, até porque eu falo palavrão pra caramba. Mas quando um ex-chefe de Estado fala assim, você avança umas 3 jardas diante ao que seria um acordo civilizatório. Quando ele recua uma e ainda assim dizendo assim, mas olha só, eu sou humano, eu dou uns coices de vez em quando, tá tudo certo. Ele tenta humanizar a própria fala. Só que aí você já avançou 3 e recua 1, e é assim que a extrema-direita funciona. Você vai avançando e recuando um pouco, ou fingindo que está recuando, quando você vê, você já passou muito a linha daquele acordo que você tinha ali de um certo pacto civilizatório. Roberto, como é que você vê também esse episódio e também dando sequência, né, olhando para a apuração dos nossos colegas da Folha de São Paulo, ele voltou a afirmar, além de, bem, fez uma fala mais amena como o Pichonelli falou, mas ele voltou, né, a se defender dizendo, aspas, não existe nada, sequer uma mensagem de zap, nada, aquilo surpreendeu todos vocês, mas eles querem aqui, vocês sabem quem é, ele... tirei o cara de combate, vamos acabar com a possibilidade de retornar, eleição sem oposição é negação da democracia, não tenho medo nenhum de enfrentar esses caras nas urnas, zero. Como é que, ou seja, ele voltou atrás com relação à questão do caguei, mostrando como o Matheus falou que está preocupado, mas também voltou à carga dizendo que a denúncia, bem como ele já havia dito no indiciamento, é vazia.
Eu acho que, primeiro, as metáforas intestinas do bolsonarismo são um clássico, né? Quer dizer, ele sempre recorre ao intestino quando se vê em aperto, e eu acho que isso só Freud explica. Também é interessante que quando ele quer se humanizar, ele fala que dá alguns coices. Eu acho que isso também fala muito do personagem, mas enfim, de novo para o divã. Agora, começando pelo que o Matheus falou, é a estratégia das aproximações sucessivas que se fala, né? Ou a gente também trabalha com o conceito de governamentalidade da confusão. A extrema-direita, de fato, no mundo inteiro, como o Matheus bem observou, costuma utilizar esse tipo de técnica. Fala uma coisa, né? Anda três casas, recua uma, e assim vai avançando, naturalizando o absurdo, naturalizando a violência política. Então é um pouco a estratégia clássica da extrema-direita no mundo, e no Brasil o bolsonarismo faz isso com muita propriedade. Eu acho interessante desse episódio, como também o Matheus observou, você fala eu caguei, mas quando a gente vê, sai correndo, se esconde na embaixada da Hungria. Ele fala caguei, mas quando a gente vai olhar, vê que a agenda política hoje dele é pedir anistia. Então há uma certa incongruência, né? Quem está tão corajoso, tão valente, não foge para a embaixada, não pede anistia preventiva, né? Então isso mostra que, na verdade, quando a gente diz, não, né, como diz o clássico, não pense num elefante. Se eu falar para vocês, não pensem num elefante, a gente vai pensar no quê? No elefante. Então, quando eu digo eu caguei para minha prisão, na verdade a gente está escutando o quê? Eu estou morrendo de medo de ir para a cadeia. E como o Matheus também bem observou, além de tudo, mostra o desprezo antidemocrático dele pelas instituições, o que só corrobora o que está na denúncia. Agora, as falas seguintes do Bolsonaro me parecem muito confusas. Parece que ele está andando muito com o Carlos Bolsonaro, o filho dele, e começa a ficar difícil a gente entender o que ele quer dizer. Mas eu acho que são sintomas de alguém que está preocupado porque está vendo que o pior está chegando. Só para até fazer complemento, já que o Beto citou, né, das fases, né, a fase anal, ele falou da fase anal de Freud, o pessoal não ficar boiando, a fase anal é uma etapa do desenvolvimento psicossexual da criança que vai mais ou menos dos 18 meses para os 36 meses e tem o foco lá exatamente, né? E aí o foco é um momento de descoberta, etc. E aí se a criança não vive a totalidade daquele momento da fase anal, quando ela se torna um adulto, ela se torna um adulto com distúrbios, né? Muitas vezes distúrbios neuróticos, psicológicos, inclusive, né? Se a gente for pensar, inclusive, se for pegar boa parte dos nossos distúrbios como adultos, a origem tá lá, né? Até os 7 anos de idade, né? E isso explica, inclusive, muitos políticos, não estou falando de ninguém especialmente, estou falando até porque os distúrbios de formação e do desenvolvimento da criança são muito amplos, né?